Boa tarde. Boa tarde. Quando viajou através da linha do Tua, que tipo de comboio utilizou? A primeira vez que viajei na linha do Tua foi há 26 anos e o comboio era da Via Estreita. Qual a razão pelo qual fez essa viagem e com que frequência utilizava esta linha férrea de via estreita? A primeira vez pela qual utilizei essa linha foi derivado ao nascimento da minha filha mais velha, que por motivos de saúde teve que ir para o hospital de Bragança e eu para ir visitar não tinha outro meio de transporte e tive que utilizar o comboio da Via Estreita. Qual era o ambiente no comboio? Havia algum tipo de convívio? O ambiente era bom porque havia muita gente a utilizar esse meio de transporte, porque não havia outro mais barato e as pessoas serviam-se mais desse meio de transporte. Lembra-se das paragens nas estações? As paragens, lembro-me de algumas daqui mais da nossa zona. Havia para onde saímos do Tua, tínhamos o apiadeiro de Tralhariz, depois o Castanheiro, depois havia o São Lourenço, a Brunheda, depois havia também o Caixão, Freixas, Mirandela, depois daí para cima já não me lembro. E entravam e saíam muitas pessoas? Sim, nessa altura havia muita gente a entrar no comboio porque era o único quase meio de transporte que havia. Nessa altura não havia autocarros, não havia táxis e era quase o único meio de transporte que havia para uma pessoa se deslocar. Sente saudades desse tipo de viagens? Não muito, porque eram muito compridas, o comboio ia muito devagar, parava muitas vezes, as linhas também eram ruins e não podiam andar muito depressa os comboios, por isso as saudades não eram muitas, porque agora os meios de transporte são melhores. E lembra-se da duração dessas viagens? Eram muito compridas porque andavam muito devagar os comboios, derivado às linhas que eram muito ruins, e os parais que tinham que fazer para as pessoas entrarem e saírem, por isso eram muito compridas. Nessas suas viagens de comboio, que tipo de passageiros frequentavam as viagens? Era todo o tipo de passageiros, mas principalmente servia muito para os militares que tinham que vir apanhar o comboio da linha do Douro para, para o destino dos seus quartéis, para onde iam para a tropa, e era essencialmente mais esses militares, que havia muito, que não tinham outros meios de transporte, também para se deslocarem. Tinha algum amigo ou familiar que trabalhava nos caminhos de ferro? Por acaso tive, o meu pai ainda trabalhou muitos anos na CP, que fazia o transbordo das mercadorias, dos adubos, que vinham na linha do Porto, chegavam ali ao Tua e tinham que depois transferir as mercadorias para a linha estreita, prontos, com direção a Mirandela, Bragança, porque não havia outro meio de transferir as coisas, tinha que ser as pessoas, os trabalhadores, a transferirem as coisas de uma linha para a outra. Sem ser os caminhos de ferro, que outras atividades eram mais frequentes na região? Nessa altura, e ainda hoje pronto, temos muito vinho aqui na região do Douro, azeitona, alguma amêndoa, pronto, a agricultura. Lembra-se como eram os horários dos comboios?
Os horários eram poucos, havia poucas escolhas, porque as viagens eram longas, havia poucos comboios, por isso havia só um ou dois por dia, não havia muitas escolhas de comboios. E já agora, o que acha do futuro do Vale do Tua com a construção da barragem? Eu, na minha ideia, acho bem porque é um desenvolvimento e é a maneira que poderá-se navegar até a própria barragem para uma pessoa apreciar melhor as paisagens do nosso Douro aqui, que há muita coisa bonita para se ver, e acho que é uma maneira mais interessante de se ver, pronto, as nossas montanhas. Pronto, assim está terminada a entrevista. Obrigado pelo tempo disponível. Pronto, boa tarde.